Agora o nosso assunto é o glaucoma, essa doença silenciosa que leva à cegueira, pode afetar 80 milhões de pessoas no mundo até o ano que vem. O papo é sério e merece atenção. Olha só, dia 26 de maio, domingo agora, né? É o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. E para falar sobre essa doença dos olhos, está comigo aqui no estúdio um especialista no assunto, o oftalmologista Bruno Diniz. E se você tem alguma pergunta, tem dúvida, manda pra gente. Anote aí o nosso WhatsApp. É o 996311006. Participe que a gente está aguardando a sua participação. Boa tarde, doutor. Bem-vindo. Boa tarde, Michele. Obrigado. Obrigado por ter vindo hoje. Então, explica pra gente o que é o glaucoma, afinal de contas. Bom, o glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico, que é a área do olho que leva a visão para o cérebro. É uma doença que, como você mencionou, é uma doença normalmente silenciosa, não tem sintomas em geral, não causa dor, e a redução da visão é progressiva e lenta. A pessoa vai perdendo a visão periférica. Então, o que acontece se não for feito um diagnóstico precoce é que quando essa pessoa começa a sentir alguma coisa, ela já está cega. Já está avançada. Já está avançada e depois que essas fibras do nervo morreram, não tem mais recuperação. Então, assim, a pessoa que está com glaucoma não tem que ficar desesperada achando que vai ficar cega, desde que ela faça um tratamento. O tratamento, por exemplo, estabiliza a doença? O glaucoma é uma doença que não tem cura. Então, a pessoa que tem glaucoma sempre vai ter. E existe o tratamento para estabilizar, exatamente como você disse. Inicialmente, a gente tenta colírios para baixar a pressão do olho, que é o principal fator de risco, o principal fator associado ao glaucoma. Por que essa pressão do olho aumenta, doutora? Afinal de contas, assim, tem alguma coisa que provoca, que a gente faça, que provoca esse aumento da pressão? Então, a maioria dos glaucomas são de causa hereditária, de causa genética. Sim. Então, não tem uma causa muito específica. Acontece que o olho produz um líquido e esse líquido não consegue ser escoado de forma normal e essa pressão aumenta. Existem casos de glaucoma que são chamados secundários, pós-trauma ou por algum tipo de sangramento ou diabetes. Então, tem alguns tipos de glaucoma. E tem alguns tipos de glaucoma. Tem os secundários e o mais comum é chamado de primário, que é esse glaucoma que acontece em pessoas normalmente maiores de 40 anos, com história familiar da doença. E esse é o glaucoma mais comum e é o glaucoma que é silencioso e é o glaucoma que a gente quer combater com esse Dia Nacional do Glaucoma do dia 26 agora de maio. Agora, como o senhor disse aí, quando já começa a ter sintomas é porque está avançado, certo? Então a pessoa está fazendo um acompanhamento. Mas que sintomas seriam esses, então, quando começa a aparecer? Pois é, o sintoma já nas fases finais seria dificuldade de visão periférica. Que é essa visão lateral. A visão lateral. Então, como é que a pessoa começa a perceber isso? É difícil perceber isso, né? Porque a gente usa mais a nossa visão central. Mas a pessoa começa a esbarrar às vezes em algum tipo de móvel, às vezes a pessoa começa a referir algum tipo de dificuldade na hora de dirigir, começa a esbarrar o carro. Vai estacionar, encosta em pilastra, em parede. Exatamente. Então ela começa a perceber algumas coisas, mas novamente, imagina que isso só vai acontecer nas fases finais da doença. E a ideia é não chegar a esse ponto. De quanto em quanto tempo a pessoa deve fazer um acompanhamento para estar aí ligado e não correr o risco da doença aparecer e já progredir? Pois é, a gente tem que observar principalmente se a pessoa tem algum fator de risco, né, alguma história familiar, mas a gente orienta que principalmente as pessoas acima de 40 anos devem fazer um exame, pelo menos inicial, para detectar o risco de desenvolver glaucoma. Se tem alguém na família, faça antes o exame. Se tem alguém na família, faça antes. Mas mesmo tendo alguém na família, ela começa a maior chance de ter realmente depois dos 40. Mas, por exemplo, tem caso em criança também? Pode ter glaucoma existe também? Caso em criança, existe glaucoma congênito, em que a criança já nasce com glaucoma ou desenvolve nos primeiros meses. E existem também os glaucomas secundários, como eu havia falado. Às vezes a criança tem algum tipo de trauma ocular, ela pode desenvolver um glaucoma depois desse trauma. Tem gente que acha que quando os olhos começam a lacrimejar é sinal de glaucoma. Isso é mito ou é verdade, doutor? No mais comum, que é o glaucoma depois dos 40 anos, normalmente é mito. Mas o lacrimejamento faz parte do quadro clínico do glaucoma congênito. Então, aquelas crianças que de poucos meses, que tem olho grande, lacrimejamento e fotofobia, que é aquela sensibilidade maior à luz, pode ser um indício de glaucoma. Por que o olho da criança aumenta? No glaucoma? É. A criança tem um olho mais molinho.
ela ainda está em formação, então a esclera, que é a parte branca do olho, ela ainda não está não está dura como do adulto. Então, como a pressão do olho aumenta, ela faz com que o olho vá crescendo na criança. Então, isso se chama buftalmo. Na criança, o glaucoma tem essa característica do olho grande. No adulto, como a esclera já está endurecida pela idade, o olho não aumenta de tamanho. Os colírios, que o senhor disse que geralmente são assim, o tipo de tratamento mais comum, pelo menos o inicial. A pessoa passa a utilizar, ela tem que usar a vida toda? Sim. Então, como o glaucoma não tem cura, ela tem que usar a vida toda para controlar a pressão, que é o principal fator de risco para desenvolver a cegueira. Não tem aquele esquema de, por exemplo, usa um tempo e para, igual tem algumas doenças que você usa quando tem crise. É a vida toda. A vida toda. O que acontece muitas vezes que a gente vê é o hiperdiagnóstico. Muita gente, como o glaucoma é uma doença que amedronta muita gente, muitas pessoas começam a usar colírio, às vezes antecipadamente, às vezes ainda sem um diagnóstico definido, pelo medo da pressão, que a gente sabe que é irreversível, e em algum momento a gente pode tirar o colírio. A gente, não tem glaucoma, não é bem glaucoma, vamos substituir, vamos tirar, vamos diminuir o colírio. Ou seja, tem gente que já fica com medo, começa a usar antes mesmo, mas isso pode trazer algum problema para a visão? Pode, como qualquer medicação, tem algum tipo de efeito colateral, mas os efeitos normalmente são leves. Quais são os problemas que normalmente o senhor recebe, assim, enfrenta com os seus pacientes com relação ao tratamento do glaucoma? Pois é, justamente o que você citou é um grande problema, porque é um tratamento crônico. A pessoa não vai usar 6 meses, 1 ano e depois vai parar. Então, existe uma dificuldade muito grande da pessoa entender que vai ter que usar esse colírio pela vida toda. E às vezes não é só um colírio, a gente pode chegar a usar até 4 colírios, 4 medicações. E tem custo considerável isso também? O custo é alto, apesar de hoje em dia a gente ter os medicamentos genéricos, o custo, imagina, de uma pessoa que usa 4 colírios é bem alto. E a dificuldade de usar, né, toda hora tem que ficar lembrando de pingar um colírio no olho. Aquela história de que quem tem glaucoma não pode fazer esforço, não pode pegar peso, tem alguns tipos de alimento que tem que evitar, isso é verdade ou é mito? Não tem nada comprovado em relação à atividade física, talvez até tenha algum tipo de benefício, né, em proteção ao nervo, talvez o café aumente um pouco a pressão ocular, mas nada que contraindique também até então. Tem algum outro fator aí que pode ajudar a aumentar a pressão ocular? Não, em geral a gente não relaciona a nenhum outro fator. Então o principal fator é o fator que não depende da gente, esse fator genético, hereditário, e a única coisa é controlar a pressão. A gente tem algo que a gente possa fazer para evitar o glaucoma? Evitar o glaucoma, a gente, vamos dizer assim, o glaucoma a gente diz que acontece quando o nervo já está danificado. Então, às vezes a pessoa tem a pressão alta, mas ainda não desenvolveu glaucoma, porque o nervo é ainda bom. Tecnicamente falando, então uma pessoa que tem pressão alta, ela tem já ela tem um fator, é o principal fator de risco de ter glaucoma. Sim. Então, para evitar o glaucoma, a detecção precoce de fatores de risco, e dentre eles a pressão intraocular, é a única coisa que a gente consegue fazer para evitar a doença, controlando a pressão. Por falar em tratamento, tem também o tratamento cirúrgico. Quando ele é indicado e como é que é a resposta dele? Normalmente o tratamento cirúrgico é indicado para aqueles casos refratários ao tratamento clínico com colírios. Então a gente sempre tenta começar com colírios e depois parte para o tratamento cirúrgico. A gente tem algumas opções de tratamento cirúrgico hoje em dia, tratamento a laser, tratamento com válvulas de drenagem, mas a maioria desses tratamentos, eles funcionam gerando um pequeno buraquinho no olho para fazer com que aumente o escoamento do líquido de dentro do olho para fora, da pressão intraocular. Mas como qualquer lesão que a gente faça no corpo humano, a tendência do nosso corpo é cicatrizar. Então, as cirurgias têm uma duração. Então, não é um tratamento... Também não resolve total. A pessoa que fizer isso, ela tem que continuar usando colírio ou não? Às vezes pode ter que voltar a usar o colírio. Então, o tratamento cirúrgico, o objetivo também é simplesmente reduzir o fator de risco, que é a pressão intraocular. Se a pessoa opera, não vai ter recuperação do que já foi perdido em termos de visão periférica. Só vai evitar de progredir. Tem um tempo médio, assim, digamos assim, desde o momento que essa doença acomete a pessoa até o ponto dela chegar a ficar cega? Varia muito. Tem pessoas que têm glaucoma a partir dos 40 anos, por exemplo, e vão ter visão aí até os 80, vão perdendo lentamente.
Porque às vezes a pressão normal varia mais ou menos até 20. Então tem pessoas que vão ter pressão aí em torno de 24 que vão ter uma progressão bem lenta. Mas às vezes o glaucoma acontece com pressões em torno de 40 e isso leva a uma redução de visão em poucos meses. Então pode variar bastante. E às vezes mesmo com a pressão em torno de 40, a pessoa não sente dor. Então, ela continua silenciosa. Então, o negócio é ficar atento, fazer exames periódicos, o que é anualmente? Essa é a ideia. A partir dos 40 anos, principalmente, ou se você tem algum tipo de fator de risco, principalmente a história familiar, fazer o exame anualmente e, dependendo desse diagnóstico inicial, continuar a rotina de ano em ano, ou às vezes de 2 em 2 anos, dependendo do que foi encontrado. Eu fui fazer um exame oftalmológico, porque eu estou começando a ficar meio, a vista meio embaçada, e o médico, o oftalmo, fez essa pergunta. Ele falou assim, alguém na sua família tem? Porque viu ali um sinalzinho. Aí a pessoa fica meio tensa, né? Porque aí já fiz aquele monte de exame, e os exames às vezes são meio chatinhos, né? Joga um ventinho e não sei o quê. A primeira vez não deu, aí eu mudei de médico e ele fez a mesma pergunta. Por exemplo, então, em algum momento isso pode vir a aparecer, porque eu não consegui levar meu pai, nem ninguém para fazer exame para saber se tem esse tal desse sinal, por exemplo. Bom, então a gente tem alguns pontos. O que pode ter sido isso? Ele pode ter achado que a pressão do seu olho poderia estar um pouco mais elevada. E o sinalzinho que às vezes o pessoal fala é justamente a observação do nervo óptico, que a gente consegue ver no exame. Qual que é o sinal de glaucoma no nervo óptico? É um buraquinho. Todo mundo tem esse buraquinho do nervo, mas quanto maior esse buraco, que a gente chama de escavação, maior a nossa suspeita. Talvez ele tenha visto alguma coisa nesse sentido. Tá vendo, gente? Ó, todo mundo tem que ficar ligado, porque às vezes acha que tá tudo bem, eu sempre enxerguei muito bem a vida inteira, eu estava até brincando com o doutor aqui, minha visão periférica tá ótima, mas uma hora dessa, exames então anuais para garantir uma tranquilidade. Idealmente. Obrigada. Tem alguma ação marcada para essa semana, doutor, com relação a isso? Não. Aqui em Goiânia não. Essa semana está sendo realizado o Congresso de Glaucoma, o Congresso Nacional, justamente coincide com a data de combate nacional ao glaucoma. E a gente aproveita para reforçar aqui a campanha para que as pessoas se cuidem, então, para continuar enxergando bem. Então, muitíssimo obrigado, doutor Bruno Diniz, por ter estado aqui com a gente, trazendo esses esclarecimentos sobre essa doença silenciosa e séria que é o glaucoma. Obrigada. Estou à disposição. Ótima tarde. Obrigado.